Bom dia, né? Boa tarde, quase. Harmonif da PUC TV. Primeiro eu queria que você falasse dessa partida contra o Paysandu. O que você já projeta para esse jogo? Boa tarde, Caio. É uma partida extremamente importante, como todas as outras. Quem almeja grandes coisas na Série B tem que tratar todos os jogos de maneira igual, né? Os 3 pontos são iguais a todos os outros jogos. E retornar para o Oba nos traz uma sensação especial, sempre que a gente vem jogar em casa. Expectativa melhor possível, a semana está fluindo com muita naturalidade, tudo dentro do previsto. Graças a Deus não tivemos nada contraditório com relação ao que foi planejado, com relação à disposição dos atletas para os treinamentos e para o jogo, né? Extremamente motivado. Uma semana que a gente consegue trabalhar todos os momentos e fases do jogo, uma semana que a gente consegue analisar, né, o que a gente precisa melhorar, que sempre tem muita coisa para melhorar, para corrigir. É uma semana que você consegue trabalhar a bola parada ofensiva, defensiva, né, em dias diferentes, trabalhar todos os momentos e fases do jogo. Então, eu acredito que nós estamos aproveitando da melhor maneira possível, ainda temos o dia de amanhã para a gente complementar, mas assim, a alegria enquanto treinador é quando a gente planeja um micro, planeja sessões e elas saem conforme planejado, e isso que nos traz confiança. Eu converso internamente com os nossos atletas que a gente tem que entrar em campo com um sentimento de pertencimento, que nós trabalhamos, né, com humildade, com coragem, com profissionalismo, para, né, na hora do jogo, as coisas penderem para o nosso lado. Luizinho, e com os resultados de ontem, o Vila acabou deixando o G4 temporariamente, e eu queria saber de você se o fato de ser o último jogo do primeiro turno, essa simbologia de terminar o primeiro turno dentro do G4, torna o jogo um pouco mais importante ou dá um grau de importância maior para conseguir os 3 pontos? Olha, vai se aproximando, né, do meio para o final da competição, é extremamente importante, a gente divide em blocos aí. Na verdade, nós temos uma dinâmica extremamente interessante, lançada pelo nosso presidente, pela nossa diretoria, né? A gente divide em blocos os nossos jogos para encarar cada jogo como uma finalíssima, uma decisão, né? Nós estamos dentro aí de alguns objetivos que a gente precisa bater nesse jogo, né? Jogo a jogo. A gente também não fica bitolado, né, na tabela. Você tem que focar em entrar dentro de campo e ganhar o próximo jogo. É isso. O nosso foco é ganhar do Paysandu, é fazer o nosso melhor jogo possível, né? E, naturalmente, se a gente fizer um grande jogo, se a gente entrar com energia alta, né, para fazer um grande jogo, para se recuperar dentro da partida, para não desistir nunca e trazer, né, transmitir essa mensagem de um time aguerrido, de um time guerreiro, de um time que está querendo para o torcedor vem junto. É viver o jogo do Paysandu intensamente e, ao final da partida, é óbvio, né, que uma vitória nos dará uma condição muito boa na tabela, né? Mas a gente não tem assim, a gente não tem que focar o que vai acontecer depois, é o que a gente está se preparando, o que vai acontecer durante o jogo, né? E o final da partida, queira Deus que a gente possa olhar para a tabela e estar, né? Na verdade, assim, quando você joga por último, é natural essa mutação da tabela, né? Para todo mundo, a gente não tem que se impressionar, né? Nem que está dando muita importância para isso. A gente tem que focar no que tem que ser feito no treino, né? E entrar em campo para ganhar a partida. Aí, naturalmente, ao final da rodada, a gente vê em que local nós vamos estar, queira Deus que a gente esteja onde, né, onde temos estado aí nas últimas rodadas. Ô Luizinho, boa tarde, é o Pedro Henrique Tininho da Rádio Bandeirantes. Se o torcedor pudesse te fazer uma pergunta agora, certamente ele faria sobre um jogador específico, que é o Juan Christian. Você não desiste de jogador nenhum, mas é evidente que o Juan está passando por uma fase um pouco mais complicada. O torcedor está pegando muito no pé dele em rede social, não sei se você acompanha, mas eu te pergunto, você segue dando confiança para o Juan Christian como titular? Como que se recupera um jogador que está passando por um período técnico como o Juan? Ou, na sua opinião, experiência, é momento de preservá-lo um pouco? Olha, você adquire confiança treinando duro todos os dias, tendo a capacidade de se levantar e ir à luta novamente, seguir em frente. O Juan, talvez, né, você está dando destaque para isso, né, estão dando destaque, talvez assim, a gente cria muito, a gente chega muito no último terço e muitas bolas têm se apresentado para ele terminar as jogadas e poderia até estar com um número mais elevado de gols, né, e talvez isso tenha trazido, né, esse tipo de reflexão. Mas, quanto a mim, enquanto profissional, né, eu tenho um cuidado de tratamento igualitário para todos, né, e tratar todo mundo, por exemplo. Quando eu não digo que tem um compromisso com o atleta, não dá para você estar se explicando e se justificando todos os dias e todas as horas se vai jogar, se não vai jogar. O cara tem que chegar aqui cedo, né, trocar de roupa, fazer o pré-treino, tomar um bom café, né, fazer o que tem que ser feito na academia, fazer o que tem que ser feito no campo. Depois ele olhar na relação, se ele está relacionado,
né? E aí o último treino direciona quem vai iniciar a partida, eles já sabem como funciona a nossa metodologia. O comportamento a gente gera no dia a dia, e confiança se adquire treinando bem, fazendo gol, vencendo, né? Enquanto você não chega a esse momento de fazer gol, de vencer, você tem que continuar trabalhando, trabalhando. Então, a mensagem que eu passo é para não baixar a guarda, para não se entregar, e se levantar, ir à luta. O próximo dia pode passar uma mensagem diferente, o próximo jogo pode ser uma história diferente. Porque, assim, às vezes é um pouco abstrato você trabalhar essa questão de confiança. Eu acho que a maneira de você adquirir confiança é trabalhando duro, não se entregar, cabeça erguida, ir à luta. E, especificamente, falando sobre o Juan, para não deixar de te responder, até com muita educação e cuidado, ele tem feito isso. É um garoto muito jovem, né? Um garoto muito novo, com potencial imenso. E o direcionamento é muito coletivo. Eu procuro tratar o dia a dia muito coletivo. Durante os treinos, eu vou transmitindo algumas mensagens comportamentais, e aí, para o bom entendedor, meia palavra baixa. Então, eles estão atentos. Assim, eu procuro também ser exemplo com relação à dedicação, a ser cumpridor de horário, né? Entregar o melhor todos os dias, mesmo errando, que eu também erro bastante. Muitas vezes eu falo para eles que eu não vou conseguir resolver nada sozinho, nem eles, nem ninguém. Então, é um trabalho em comunhão, em conjunto. Às vezes, assim, internamente, como eu falo às vezes assim, com colegas da comissão, às vezes não é que o treinador mexeu muito bem, não, o jogador entrou muito bem. Às vezes não é que o treinador mexeu muito, não, às vezes o jogador entrou muito mal. Então, tem algumas coisas que são abstratas, que a gente às vezes pega ao pé da letra, mas a gente trata todo mundo como igual. Tem muito campeonato ainda pela frente, sabe? Internamente, às vezes, a gente deixa de dar uma atenção assim, exagerada ou exacerbada para certos erros, para aquilo não entrar numa paranoia, sabe? Às vezes a gente tenta, né, tratar com algumas dinâmicas de objetividade, mas a mensagem principal para tratar esse tipo de situação, quando um atleta não atravessa o seu melhor momento, é fazer o melhor treino possível todo santo dia e se levantar com coragem para trabalhar, né? E acreditar que no próximo jogo o cara vai entrar, vai fazer gol, vamos ganhar o jogo, e é assim que adquire confiança. Uma equipe, quando está sem confiança, é trabalhar duro todos os dias, não se entregar nos treinamentos para chegar preparado para o próximo jogo, para poder vencer novamente. E aí, quando vence, a confiança ela retoma com naturalidade. Eu acho que o dia a dia, o comportamento, o trabalho, o treino, o seu comprometimento diário, as coisas vão acontecendo e o Papai do Céu vai abençoando. Contra o Goiás, me lembro muito bem que você fez uma aposta exatamente no lugar do Juan, você colocou o Todinho. Ele acaba se contundindo ali no início daquele jogo, mas você apostou no Henrique, no Todinho e também no Alisson. Essa formação é possível no jogo contra o Paysandu? E se me permite só um detalhe, uma curiosidade de todos. Por que o Everton foi para o banco em 3 jogos e não entrou? Com relação à possibilidade que você perguntou, tudo é possível, né? Nós estamos tendo uma semana longa. A gente procura definir o 11 inicial mais no último treino, quando a gente finaliza ali as nossas bolas paradas. E eu provoco, Geninho, nos treinamentos muitas mudanças, porque geralmente você inicia com 11 e você termina com 5 jogadores diferentes ou com 4 jogadores diferentes. Então, no dia a dia, a gente dinamiza muito essas trocas, como a gente pode terminar o jogo, né? Às vezes, inicio até alguns treinamentos, como a gente pode estar terminando o jogo, para quando houver essas trocas, não haver muita desordem, para tentar dar padrão, para que siga na mesma linha, né? Com relação ao Everton, é um garoto jovem também, que chegou para a gente, está trabalhando bem, né? Temos muitos jogadores ali na função, temos muitos atacantes. Foram escolhas dos momentos, né? Um garoto que está se adaptando, né? Vem treinando bem, agregou valor ao nosso elenco e, naturalmente, daqui a pouco vai ter uma oportunidade também. Bom dia, Luizinho. Vinícius Lima, do Jornal Hoje. O Vila Nova teve um período de preparação relativamente longo, de 10 dias, né, para essa partida contra o Paysandu. E daí eu queria saber de você quais que foram as principais mudanças e ajustes que você teve que fazer no time, para o time voltar a vencer depois de 3 partidas e retornar ao G4. Olha, internamente, a gente analisa assim, alguns pontos a serem melhorados e alguns pontos a serem reforçados. Jogando em casa, a gente reforça muitos trabalhos com relação à nossa organização ofensiva, reação pós-perda, bola parada ofensiva, né, para a gente ter esse espírito de mandante, de protagonista. Agora, obviamente, quando uma equipe está trabalhando na organização ofensiva, a outra está trabalhando na organização defensiva, então você acaba trabalhando em todos os momentos fase do jogo. Mas a gente fracionou bastante e trabalhamos muitos táticos intersetoriais, ataque contra a defesa, né, estimulando muito essa agressividade no último terço do campo. A gente teve um tempo muito bom para repetir, né, esse tipo de trabalho, para terminar melhor jogadas, esse acabamento de jogada. Provocamos muitos trabalhos de finalizações sem oponente, né, para ter uma repetição maior, né, de finalizações com assertividade ao gol, e depois colocando o oponente para ter o enfrentamento e gerar uma situação real de jogo. Então, a gente trabalhou de tudo um pouco e deu uma ênfase às terminações de jogadas.
Até porque a gente entende, se vocês forem buscar aí em scouts, a equipe do Vila hoje é uma das equipes que mais cria na Série B, uma das equipes que mais dá profundidade, é uma das equipes que mais pisa no último terço do campo. Nós estamos aí entre as 3, 4, 5 equipes aí que está sempre dentro desse grupo com relação a esses números, com relação às chances criadas, né? Individualmente também, posso citar o Alisson, é um dos jogadores que mais cria, né, chances claras de gol, seja finalizando ou dando assistência. Então, se a gente é uma equipe que pisa muito no último terço do campo, que dá muita profundidade no campo, que ataca muito o último terço, a gente está reforçando muito isso para que a gente acabe melhor jogadas, para que a gente possa ter um aproveitamento melhor. Então, assim, é algo positivo, é uma visão otimista de uma equipe que chega muito, né? Só que a gente tem que aproveitar melhor as jogadas, né, para que a gente possa, né, ter um nível de aproveitamento melhor. Porque ao passo também que você agride muito o adversário, você está dando muito espaço nas costas, né? Também, se você não concluir a gol, se você não for assertivo, você dá oportunidade para o adversário nos contra-ataques, atacar com muito espaço, né, com uma defesa muito alta. Então, a gente trabalhou muito isso, muitas terminações de jogada para que a gente possa ter um acabamento e ser mais eficaz. Eficiente, eu acredito que nós somos, porque eficiência é você colocar em prática aquilo que você treina. Eficácia é acabamento, né, é a vitória, é o gol, é terminar, né, com o objetivo principal. Professor, o Igor Santiago, da Band News, mandou a pergunta dele aqui. Ele pergunta se depois de 3 jogos sem vitória, se é bom retornar ao Oba e se a pressão pode prejudicar o desempenho do Vila. Visão otimista interna e sem deixar de se cobrar a todo momento, em todos os intervalos, em todos os jogos, em todos os treinamentos. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente trabalha para um clube gigante, né? Então, aqui ninguém está para brincar. Eu sempre falo internamente assim, nós não podemos ser tão amigos ao ponto de não nos cobrarmos. Então, a gente se cobra bastante aqui para estar sempre melhorando. Mas, internamente, a gente trabalha muito uma visão otimista, né? Eu prefiro olhar que nas últimas 10 rodadas, antes de iniciar as 3 equipes que estavam à frente ali, Santos, Vila e Novo Horizontino, né? 19, 18 e 18. Então, pegando um trecho de 10 jogos dessa reta final aí de primeiro turno, nós estamos na ponta, né, do campeonato. Se você pegar dos últimos 8 jogos também, então prefiro ter uma visão otimista, né, desse período de jogos do que só nos últimos 3. Né? Foram 2 jogos fora de casa, nós pontuamos, foi importante, foi o ponto que nos deixou dentro do G4. A gente trata toda a rodada ao final dela, e se no final da última rodada a gente estiver dentro do G4, será uma glória eterna. Né? Então, assim, é jogo a jogo, uma visão otimista, sem deixar de ser realista, né? E a volta ao Oba, a gente nunca deixou de ser muito claro com relação a que a gente se torna muito mais forte. Né? O Vila jogando dentro de casa é muito mais forte, a gente se torna uma equipe muito mais potente, a energia é impressionante, sem dúvida nenhuma. O Vila tem um dos melhores mandos do campeonato pela torcida que tem, pelo ambiente que se cria. Né? É um ponto muito forte, os números mostram isso. Né? Nós estamos ainda ali junto com o Mirassol, à frente até do Santos, liderando ali entre 1, 2, 3, talvez eu acho que primeiro ainda. Me desculpa se eu estiver errado aí, entre 1 ou 2 como melhor mando do campeonato. Então, o Oba, para a gente, é um fator de muita confiança. Né? Zero desconfiança e de pressão, pelo contrário, é onde a gente se sente extremamente firme e confiante para vencer um jogo. Ô Luizinho, para fechar, você vou até pedir a liberdade para entrar num ponto diferente. Né? A gente está vendo o seu pai aqui. Eu tenho certeza que ele está vindo para Goiânia agora, talvez a primeira vez, porque você já está consolidado aqui em Goiânia com o seu trabalho no Vila. Queria que você falasse da importância de ter ele aqui em um jogo muito importante que vem nessa segunda contra o Paysandu. O nome dele para a torcida estar conhecendo também. E eu quero te perguntar, não sei se você viu, eu acabei fazendo uma publicação de uma foto em que aparece você de joelhos fazendo uma oração no lance do gol do Henrique Almeida, que deu a vitória para o Vila contra o Avaí. A torcida, ela acabou se identificando muito rapidamente com o seu estilo. Eu queria que você comentasse isso, o quanto você está ficando identificado rapidamente com a história do clube. Pode ser que dos últimos 20 anos não tenha conquistado títulos estaduais, está brigando para chegar a uma Série A do Brasileiro, mas é um time aguerrido, de uma torcida que nunca abandonou o clube. E você me parece que se identificou muito rapidamente com isso. Você chegou a ver essa imagem de você ajoelhado e a importância do seu pai hoje. Parabéns. Gênio, obrigado pelas perguntas, obrigado pela lembrança aí com relação ao meu pai. Né? Eu estou há muito tempo distante de casa, assim, graças a Deus venho tendo uma sequência muito boa de trabalhos longevos. E assim, é o lado mais difícil, estar sempre mais longe da família. E agora, sempre que eu posso, eu trago eles para ficarem comigo. Agora eles vão ficar um mês comigo aqui em Goiânia.
Minha esposa, ela acaba também tendo que retornar a Natal, porque nós temos negócio lá e ela cuida. Mas fico muito feliz, meu pai está aqui comigo, né? Vai ser uma energia muito forte no dia do jogo. Espero que a gente consiga vencer para que saiamos felizes do jogo, né? Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pela menção. Luizinho, né? Meu nome é oriundo do pai, né? Meu nome é Luiz Júnior, o nome dele é Luiz Lopes, né? E aí eu me tornei Luizinho justamente por ser filho dele. E com relação ao gol, o Vila tem sido uma paixão. Eu peço a Deus para que vire assim, como é que eu posso fazer aqui um paralelo, um amor, né? Que não seja essa coisa que é só um fogo e que passa rápido. Eu digo paixão porque algumas coisas aconteceram de maneira espontânea. A comemoração do clássico contra o Goiás foi muito espontânea. Eu achei que estava muito lindo ali aquele paredão. E a forma que a gente venceu o jogo, eu sempre saio antes para fazer uma oração, deixo o espaço ali da comemoração para os jogadores, junto com a torcida. É uma forma de agradecer. Primeiro eu vou fazer o agradecimento para depois interagir com todo mundo. E aí, ao invés de vir correndo na direção, né, do santuário que eu organizo antes do jogo, eu fiz questão de sair ali na frente da torcida vibrando junto, e aquilo ali foi muito espontâneo. Eu não me preparei para fazer aquilo. Eu nunca havia feito aquilo antes, né? Já consegui ter algumas boas conquistas na carreira, relevantes, mas aquilo ali foi de uma emoção, e as filmagens ficaram legais, né? E deu essa repercussão. E com relação ao gol do Avaí, vibrando, jogando junto, pedindo muito a Deus bênçãos. Claro que as duas equipes elas oram ali, né? Os atletas também, para que todo mundo possa abençoar. Nas minhas orações eu peço muito assim a Deus que a gente faça por merecer, sabe? Não é que o outro vá mal, a gente faça por merecer vencer, que a gente possa estar inspirado para colocar em prática as nossas habilidades. E aí, na hora que a jogada se desenhou na direção do gol, quando eu vi ali que já estava para acabar, era a última bola, assim, eu meio que me debrucei, meu corpo foi para baixo, eu me ajoelhei. E essa foto foi espetacular. Então, assim, algumas coisas corroborando para uma energia, né? E tudo muito espontâneo, né? Por isso que eu falei, e aí isso traz, né, uma paixão. Mas, assim, o outro lado da história é fincar os pés no chão. Eu sou um cara extremamente realista. Eu me procuro muito me preparar psicologicamente para a minha profissão, porque é muita ilusão, futebol é muita ilusão, e futebol é coisa séria. E eu entendo o lado da paixão do torcedor que está de fora vibrando, e no momento bom tem que vibrar tudo mesmo. Só que eu tenho que manter, né, uma conduta linear, regular, porque também tem os baixos, né? E aí eu preciso me manter com um comportamento de confiança, de segurança no trabalho, e entender que nesses momentos o torcedor também pode ficar mais chateado. A responsabilidade só aumenta, né? Porque a gente está dando uma liga legal, tem sido uma coisa muito espontânea, eu estou extremamente feliz aqui, estou me sentindo muito bem. Mas eu não deixo de estar muito focado para que, no momento da adversidade, a gente não perca o prumo das coisas. Tentar ser equilibrado, tentar ser constante, né, para não ser muita euforia, porque, né, 2, 3 dias depois tem outro jogo. Nós fizemos 2 jogos em 3 dias. Né? Nós jogamos, tivemos 2 dias de recuperação, no 4º dia, na verdade. Né? Em 4 jogos você tem 2 jogos, se você não ganha os 2 jogos, né, já se cria, né, uma intranquilidade, digamos assim. Mas o que eu tento fazer enquanto profissional e como treinador é entregar tudo, entregar uma verdade, entregar o amor, entregar uma paixão no trabalho, ser extremamente profissional, né, para que, no mínimo, a gente seja respeitado, que tenha um respeito das pessoas. Né. A crítica com relação ao trabalho ela faz parte, né, a gente se critica também, tem a crítica construtiva, mas assim, o que eu prezo muito e o que eu tento me cuidar muito é em fazer tudo muito bem feito, tudo com muito amor, tudo com muito cuidado, tudo com muita honestidade. Eu lido com muita gente, que você tem que escolher muita gente para entrar, muita gente para sair, muita gente para ficar fora. Não é fácil. Eu procuro separar esse lado assim humano e profissional, né? Não é o Luizinho, filho do Luizinho, que coloca ou tira alguém. Não, é o treinador que coloca e que tira, né? É o técnico de futebol. E aí eu tento, né, criar esse tipo de ambiente, né, faço esse tipo de ambiente para que a gente possa não confundir as coisas, tratar as coisas como profissional. E com relação ao Vila é isso. Só aumenta a nossa responsabilidade, né, mas eu estou ciente da responsabilidade. O Vila ele está crescendo muito estruturalmente, eu acho que está no caminho. O ano passado trouxe, né, uma expectativa maior para esse ano, mas nós temos que ter tranquilidade, temos que trabalhar, né, aproveitar a condição que está sendo dada, aproveitar o nosso mando para ganhar os nossos jogos dentro de casa. E vamos ter cautela, fincar os pés no chão para que a ansiedade do futuro não atrapalhe o presente.
Cristiano, boa tarde. Pedro Henrique Cheninho da Rádio Bandeirantes, bom jogo. Você não esteve naquele fatídico momento contra o Paysandu, que fica marcado na história, o torcedor não gosta de lembrar disso, né? Mas você estava no elenco, você viveu aquelas semanas, você viu tanto que aquelas 2 derrotas, elas trouxeram uma intranquilidade interna muito grande para a sequência da temporada. E o torcedor, cara, ele está engasgado com o Paysandu. Ele espera que dentro de campo vocês também estejam, que entra com o espírito que seja uma decisão, algo maior do que naturalmente é. O clima é esse, internamente, se a gente for colocar para o torcedor entender, vocês do grupo, vocês também veem essa responsabilidade um pouco maior por tudo que aconteceu recentemente? Bom jogo. Boa tarde, obrigado. Cara, não tem como fugir um pouco do que aconteceu, né? A gente, claro que a prioridade é focar no brasileiro, a gente não pode também perder o foco e as prioridades, né? Mas, claro que é um jogo atípico, não tem como, a gente tem que levar algo a mais pro jogo, né? Uma vontade a mais por tudo que aconteceu. Eu não pude estar presente, mas estava, como você disse, eu estava no grupo, a gente foi triste, por torcedor é mais triste ainda, para a história do clube, mas passou. Agora é o que a gente pode fazer daqui para frente. Mas, com certeza, é um jogo diferente do que é o comum, né? O Paysandu vem fazendo uma campanha de crescimento na Série B do Brasileiro, é um time que está se organizando, está fazendo investimentos altos para conquistar uma posição até melhor nesse segundo turno do campeonato. O que você, especificamente, um jogador que está ali no meio campo, um jogador de marcação, você conhece desse Paysandu? O que é que, internamente, na semana, vocês trabalharam visando a qualidade que esse adversário tem, Cristiano? Cara, o Campeonato Brasileiro é muito difícil e não tem equipes que não sejam competitivas, não tem equipe ruim, e o Paysandu é uma equipe muito competitiva. Em ponto de vista de marcação, um time que compete muito, um time muito agressivo, é um time que vem crescendo ao decorrer do campeonato, e a gente sabe dos pontos fortes dele, a gente sabe também dos pontos fracos. O professor também deixou muito claro para a gente o que a gente tem que fazer, mas é uma equipe muito competitiva, cara. Acho que o ponto forte deles é uma equipe que compete muito, e isso na Série B faz muita diferença. Cristiano, boa tarde. Caio Munif da PUC TV. Cristiano, aquela arrancada do Vila, que colocou o Vila no G4, muitos jogos foram em casa. O fator Oba foi decisivo. E aí o Vila agora vem de 2 jogos seguidos fora de casa, onde não conseguiu os 3 pontos, né, em nenhuma das 2 partidas. Eu queria saber qual que é a importância de voltar para o Oba nesse jogo da próxima segunda-feira. A importância desse fator casa para o Vila voltar a vencer na Série B. Boa tarde. Claro que a estratégia nossa, por esses 2 jogos que a gente fez fora, a gente não conseguiu cumprir, que era a média de voltar com os 4 pontos. Mas a gente sabia da dificuldade também que é enfrentar a Ponte lá, sabia da dificuldade que é enfrentar o Ituano lá também. Mas, cara, a gente fazer valer o que a gente vem fazendo nos jogos em casa. Acho que a gente é uma equipe muito forte em casa, a gente acabou que não perdeu ainda. A gente conta com o apoio da torcida novamente, que isso é essencial para a gente ter um desempenho muito favorável no jogo em casa. E, cara, é extremamente importante. Espero que a gente possa vencer de novo. Ô, Cristiano, boa tarde. Igor Santiago da Rádio Band News. Cristiano, eu queria te perguntar sobre os seus companheiros ali no meio, né? Você estava participando ali de um trio junto com o Ralf e o Arilson. Agora o Arilson sofreu uma lesão. Como que tá essa questão? Como que foi a questão da preparação para atuar ali com os companheiros que não vinham jogando tanto ao seu lado? Por exemplo, o Igor Henrique retornou de lesão e o Naninho que estava no banco de reservas. Como que foi a preparação e a sua expectativa agora para essa nova formação ali no meio? Boa tarde. Cara, eu acho que é normal, porque nesse caso em específico, o Igor já é um cara que eu já trabalhei bastante, trabalhei no Água Santa, trabalhei aqui ano passado, o Naninho também já estava aqui ano passado, então a gente, por mais que não inicie uma partida, a gente está treinando junto, a gente convive junto, a gente tem um entrosamento bom, então acho que isso não vejo problema nenhum, e aí é mais do que o professor Luizinho tem de estratégia para o jogo, cada jogo é uma estratégia, né? Eu acredito que é mais que o Luizinho pensa, sabe? Mas não
o entrosamento nosso é muito bom, sabe? Eu acredito que vai dar certo, sim. E em caso de vitória, o Vila Nova chega aí aos seus 32 pontos. Para você, esse saldo conquistado no primeiro turno é um bom número para pensando no acesso no final do ano? Cara, com certeza sim. Acho que se a gente consegue essa vitória na segunda-feira, a gente, se for ver os últimos campeonatos, os pontos necessários para subir, já é metade dos pontos praticamente no primeiro turno. Então acredito que é uma pontuação muito boa que vai nos ajudar no final do campeonato. Bom dia, Cristiano. Vinícius Lima, do Jornal Hoje. Cristiano, você estava naquele time do ano passado, né, que fez aquela campanha na Série B. O Vila Nova terminou o primeiro turno com 35 pontos dentro do G4. E agora, nessa temporada, também há a possibilidade de terminar o primeiro turno dentro do G4 com 32 pontos. No seu ponto de vista, o que fazer para não cometer os mesmos erros do ano passado, para não oscilar nessa virada de turno, tendo em vista que o maior período de oscilação do Vila Nova na temporada passada foi justamente nessa virada de turno? Bom dia. Cara, eu acredito que a nossa equipe do ano passado para esse ano mudou bastante. Eu acho que a gente tem outra proposta de jogo, sabe? Eu acho que outro estilo de jogo. Então não tem como fazer muita comparação. É mais a gente manter o que a gente vem fazendo nesses últimos jogos. Claro que a gente, como eu falei, nesses últimos 2 jogos, a gente teve uma oscilação em questão de pontuação de tabela, mas o nosso time uma equipe muito sólida, eu acredito. Em questão de proposta de jogo, de tentar ter o controle do jogo. E é mais a gente ajustar na frente, não acabar pecando um pouco menos. E manter essa confiança, cara, acreditando no trabalho do Luizinho. A nossa equipe tem um clima muito bom no dia a dia, é um grupo muito sólido, sabe? Então, eu acho que a gente continuar acreditando no trabalho do Luizinho e não deixar a nossa confiança abaixar e seguir em frente.